Olá, jovem adventista, 2300 tardes e manhãs é o título da nossa lição do dia de hoje. Hoje é o dia, caso você não estudou sobre esse assunto ainda, ou não entende ele muito bem, de aprender um pouquinho a mais sobre esse tempo profético anunciado pelo profeta Daniel. Daniel era um homem que tinha um grande relacionamento com Deus, e por causa disso, Deus mostrava a esse homem coisas grandiosas. E num certo dia, enquanto Daniel estava na cidadela de Suzã, ele teve uma visão no qual Deus mostrou para ele os eventos que sucederiam nos impérios que governavam naqueles dias, e no fim de 2300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Bom, a lição lembrou que Daniel já conhecia esse conceito a respeito da purificação do santuário, pois ele, Daniel, sendo judeu, foi ensinado desde pequeno sobre os ritos religiosos estabelecidos por Deus, especialmente o Yom Kippur, que era realizado no 10º dia do 7º mês do calendário religioso judaico. E esse dia era conhecido como o dia da expiação. A purificação do santuário acontecia exatamente nesse dia. Mesmo conhecendo esse conceito, Daniel ficou confuso quanto à profecia das 2300 tardes e manhãs. Porém, Deus enviou o anjo Gabriel para que explicasse a visão ao profeta Daniel, que começou revelando cada detalhe daquela visão que ele teve. O anjo disse que o carneiro representava o reino da Média e Pérsia, e o bode a Grécia. E o terceiro símbolo, o chifre pequeno, representava Roma. Ah, mas não está escrito no texto bíblico que é Roma, como você pode dizer isso? Verdade, não está escrito isso, mas você também percebeu como as sucessões dos primeiros reinados desta profecia veio acontecendo na sequência exata conforme a narrativa histórica? Então, depois do reinado grego e a divisão dele entre os 4 generais, sucedeu um novo governo mundial, e que a história nos mostra que o governo que sucedeu o governo grego foi o governo romano. E que, conforme a profecia, esse governo se levantaria e se engrandeceria até os céus, mexendo até mesmo nas leis de Deus e também nos tempos. E quando nos aprofundamos na história deste governo romano, vemos ele em 2 fases. A primeira fase é a fase da Roma imperial, onde reis e governantes eram a autoridade suprema. E depois houve uma transição de fase imperial para a fase papal, onde os papas possuíam maior autoridade. E foi exatamente nessa fase papal que a maior parte da profecia do profeta Daniel se cumpriram. Nesse período, houve algumas mudanças significativas que afrontaram diretamente a lei de Deus, e houve também a mudança dos tempos. Para esse vídeo aqui não ficar tão longo, sendo também que em outros estudos falaremos mais sobre esse assunto, o que eu já posso adiantar a respeito dessas mudanças que houve foram as seguintes. O 2º mandamento da lei de Deus, que fala para não adorar imagens de escultura, foi retirado, e para repor a defasagem ocorrida, senão ficariam 9 mandamentos, um mandamento, o 10º específico, foi dividido em 2, para que se mantivesse 10 mandamentos. E dentro ainda da lei de Deus, a guarda do dia de sábado foi mudado para que o domingo passasse a ser guardado ao invés do sábado. Tudo isso para desassociar os novos cristãos dos judeus. E com essa alteração o tempo também foi mudado. Ou seja, vemos claramente as profecias relacionadas ao chifre pequeno se cumprindo exatamente assim como profetizado, no governo romano, especificamente na fase papal dela. Além desse contexto dos governos, a lição disse que no capítulo 9, o anjo vem a Daniel para dar a ele discernimento e inteligência. E esse anjo mostrou a Daniel a verdade sobre a vinda do Messias e deu o tempo exato do nascimento dele, a morte e também de eventos que estão diretamente ligados à purificação do santuário. Foi quando o anjo declarou a respeito das 2300 tardes e manhãs, da qual Daniel a princípio ficou confuso. No nosso próximo estudo, falaremos onde encontramos exatamente o início da contagem desse tempo. E para saber, você vai ter que se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder, senão essa plataforma não te notifica, e compartilhar esse conteúdo com a classe jovem da igreja que você frequenta. Ah, e aproveitando o gancho, deixa eu te contar um segredo.
Quanto mais você comenta nos meus vídeos, mais essa plataforma distribui o conteúdo para outras pessoas. E se você puder me dar essa moral aí, poxa, eu te agradeço muito, fechamento. E fechamento também, né? Voltando para a lição, o escritor mencionou a crença de algumas pessoas que realizam uma associação equivocada quanto a essa profecia de tempo que está relacionada com o chifre pequeno. Muitos cristãos, acho que a maioria, né? Mas eu quero lembrar para você que a maioria não é sinônimo de verdade. A maioria dos cristãos atribuem essas profecias a Antíoco Epifânio, um líder militar seleucida que atacou Jerusalém e profanou o templo judaico. Mas existem várias razões que poderíamos apresentar que essa profecia não se cumpre em Antíoco Epifânio. Uma que a lição apresentou foi que o período de 2.300 tardes e manhãs de profanação não se encaixa no período de tempo que Antíoco Epifânio profanou o templo de Jerusalém, que, se eu não me engano, foi de apenas 1.090 dias. Caso essa interpretação de tardes e manhãs fosse interpretada literalmente. E a segunda razão que a lição nos apresentou foi em relação à predição do anjo que disse que aconteceria no tempo do fim. E como sabemos, já se passaram aproximadamente 2.700 anos desde Antíoco Epifânio, ou seja, Antíoco Epifânio não viveu no tempo do fim. Então essa profecia não se cumpre nele, mas sim num outro momento que ainda estudaremos essa semana. Esse foi o resumo da lição do dia de hoje. Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima. 2.300 tardes e manhãs é o título da nossa lição Jovem Adventista do dia de hoje.